Boa noite a todos vocês, como é que vocês estão? Hoje a gente vai iniciar nossa leitura de Deuteronômio capítulo 26. Hoje é quarta-feira, já estamos indo para o fim da semana, né? Isso é outra coisa para se pensar também, mas uma coisa de cada vez. Vamos lá, a gente vai fazer a nossa oração para iniciar hoje Deuteronômio 26. Deixa eu colocar aqui corretinho para vocês, e é isso, vamos lá então. Senhor, obrigada por essa oportunidade de, nessa quarta-feira, a gente estar aqui conversando, a gente está aqui tendo o nosso tempo como igreja, a gente está se unindo para a sua palavra, para mais um dia de ensinamento, mais um dia de alimentar o nosso espírito. Obrigada pela misericórdia que o Senhor carrega na nossa vida por nós. Obrigada por ter nos limpado de todos os pecados, Jesus, e todos aqueles que nós cometemos todos os dias. Nós queremos aprender a não fazer de novo, a gente quer aprender a ser reformulado, remodulado e refeitos por Ti nessa nova criatura, que é a condição que o Senhor nos dá como seres humanos, como os filhos de Deus, filhas de Deus. Então, pedimos para que o Senhor nos edifique com a Sua palavra, Deus. Tudo aquilo que a gente lê na Sua palavra, que aquilo a gente entender como uma ordenança, entender como algo que vem do Senhor, como o seu caráter, como a sua personalidade, que a gente queira, Jesus, mudar, que a gente passe pelo momento no Espírito Santo de que Ele nos ensina a querer mudar, Jesus. Por favor, eu te peço. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor nos livre de todos os males, que o Senhor carregue essa live em tuas mãos todas as vezes em que entrarmos aqui, Senhor. Eu consagro ela em tuas mãos, que o Senhor nos livre de todos os males da nossa vida, que o Senhor restaure a nossa vida emocional, física, nossa saúde, que o Senhor restaure nossa saúde mental, profissional, todas as áreas da nossa vida. Obrigada, Jesus, pela proteção, obrigada por mais um dia, obrigada pelo alimento que o Senhor nos dá, obrigada pela a fonte de energia, a fonte de saúde, a fonte de certeza de que vem do Senhor tudo aquilo que pertence à nossa vida, que está tudo em Suas mãos, Senhor. Que tenhamos coragem de entregar todos os dias nossa vida a Ti, porque sabemos que nada e nem ninguém é, é mais importante, é mais poderoso, é mais necessário na nossa vida do que o Senhor. Em nome de Jesus, agradeço que tenhamos uma boa live. Amém. Bom, vamos lá. A gente vai entrar agora em capítulo 26. Quando vocês estiverem entrando na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e lá estiverem estabelecidos, apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, e ponha tudo numa cesta. Depois, vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação de seu nome, e dizer, nome com letra maiúscula, você vê, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo daquela ocasião: declaro hoje ao Senhor, ao seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos daria. O sacerdote apanhará a cesta de suas mãos e a colocará em frente do altar do Senhor, do seu Deus. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu do Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então clamamos ao Senhor, ao Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofríamos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte, com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra onde manam leite e mel. E agora
traga os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Então você vê, é uma oração linda que a gente vê como é, né, a conversa deles com Deus. Eles reconhecem Deus, eles reconhecem que Deus foi quem os tirou do Egito, eles reconhecem que Deus é o Pai, eles reconhecem que vem de Deus a salvação, vem de Deus, né? Eles reconhecem, e o primeiro fruto de tudo naquela terra, assim que eles chegarem, Deus está mandando eles darem a ele, falando isso, né? Para que o sacerdote ele possa falar isso, para que essa oração que a gente, né, basicamente uma oração, uma conversa, uma oração. Que eles acabaram de ler, eles lembrassem a todos eles. Quando ele fala, então clamamos ao Senhor, não são eles não estavam lá especificamente, né? A geração foi passando, passando, passando. Alguns não estavam lá, alguns nasceram depois, mas era para todos eles como uma nação. Então, a nação clamou, a nação era oprimida, a nação estava, né, sendo sofria e era oprimida e tinha tudo, fadiga e tudo mais. A nação comum, né? Então Deus trata a nação de Israel como uma pessoa especificamente, né? Para se falar esposa, a gente vai falar mais lá na frente. E, obviamente, ela é onde mana leite e mel, porque o Senhor escolheu para aquela terra ser assim. Então, ele está dizendo o que eles precisam falar quando chegarem lá e pegarem a primeira porção de tudo que eles fizerem e tiverem do sol, ok? Ponham as cestas perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vocês e os levitas e os estrangeiros que estiveram no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. Quando tiverem separado o dízimo de tudo, dízimo de 10, né? Tudo quanto produziram, e no terceiro ano, e no dízimo, entreguem-no ao levita. Assim que tirarem tudo isso, entreguem ao levita. Ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se nas cidades de vocês. Então, aqui ele está dando para as pessoas que primeiro os levitas, que foram escolhidos para trabalhar, né, para Deus, os sacerdotes exclusivos, que fazem o sacerdócio a Deus, depois ao estrangeiro, depois ao órfão e à viúva, para que possam comer até saciar-se na cidade. Então, eles foram estrangeiros, órfãos, Deus sempre olha para parte mais vulnerável da sociedade, né? E obviamente que isso existem perguntas, por exemplo, se Deus está olhando para essa parte mais vulnerável, porque existe pobreza, porque existe, a gente já falou sobre isso algumas vezes, sobre por que existir, a gente fala também sobre a maldade do homem, não só de Deus, então não é porque, né, mas Deus está olhando, mas espera, e o governo, e os governantes que foram escolhidos, né, para estarem naquele lugar, foram permitidos a Deus, mesmo que não escolhidos especificamente, mas foram permitidos por Deus para estarem ali. Então, há uma responsabilidade do ser humano antes de ser transferida para Deus, né? Mas Deus olha para os estrangeiros, para os órfãos, viúvas e tudo mais. E isso a gente tem que entender. E Cristo, obviamente, olha para todos, né? Deus olha para todos, mas especificamente quando ele aponta, né, uma comunidade mais vulnerável, tem um porquê nessa época, principalmente, né? Mas todo aquele que clamar, se for com injustiça, se for com pedidos, todo aquele que clamar, Deus escuta, ok? Depois, digam ao Senhor, o seu Deus: retirei da minha casa a porção sagrada e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, de acordo com tudo o que ordenaste. Não me afastei dos teus mandamentos, nem esqueci nenhum deles. Não comi nada da porção sagrada enquanto estive de luto, nada retirei dela enquanto estive impuro, e dela não ofereci nada aos mortos. Obedeci ao Senhor, ao meu Deus, fiz tudo o que me ordenaste. Eu acho isso aqui ótimo para a gente poder entender e ver o que Deus fala que não foi apresentado antes ou que está sendo apresentado de uma outra forma para a gente. Não retirei nada da porção sagrada, comida da porção sagrada, e não ofereci nada aos mortos. Então, cuidado com esses rituais de religião, cuidado com as coisas de oferecer aos mortos alguma coisa, né? Oferecer o que quer que seja, ok? Oração, a gente faz tudo mais, mas assim, a gente não tem mais acesso aos mortos. A gente não tem acesso
para onde foi as almas dos mortos, né? Se não, obviamente, o salvo e o não salvo. A gente não tem acesso, então não ofereça nada aos mortos. Como Deus fala que não chore por aquele que morreu, por exemplo. Quando ele estava falando com eles, né? Ou então rasguem as suas roupas em luto. Ofereça o luto, a lágrima, né? Isso é uma coisa. Mas oferecer coisas ou comida ou aos mortos, veja, está dizendo que obedeci. Então, é uma ordem de Deus, ok? Olha dos céus, são três. Deus não está nesse céu que a gente enxerga por aqui, nem no outro onde a gente acha que são as estrelas, está acima deles. Olha dos céus da tua santa habitação e abençoe Israel, teu povo, e a terra que nos deste, conforme prometeste sob juramento aos nossos antepassados, terra onde manam leite e mel. O Senhor, o seu Deus, lhes ordena hoje que sigam estes decretos e ordenanças, obedeçam-lhes atentamente de todo o seu coração e de toda a sua alma. Hoje vocês declararam que o Senhor é o seu Deus e que vocês andarão nos seus caminhos, que guardarão os seus decretos, os seus mandamentos e as suas ordenanças, e que vocês lhe obedecerão. E hoje o Senhor declarou que vocês são o seu povo, o seu tesouro pessoal, conforme ele prometeu, e que vocês terão que guardar todos os seus mandamentos. Ele declarou que lhes dará uma porção de glória, fama e honra muito acima de todas as nações que ele fez, e que vocês serão um povo santo para o Senhor, para o seu Deus, conforme ele prometeu. Tem basicamente um contrato desse de casamento com Deus, chega até a doer o coração quando a gente vê as coisas que eles fazem, né? Mas também a gente depois para e pensa que a gente se iguala, porque a gente faz igual quando a gente peca, quando a gente desobedece, ou quando a gente tá um pouco afastado. Então não somos melhores, nem nada. Estou falando disso especificamente porque a gente vê quanto amor Deus tem, né? Por esse povo, por essa terra. Então, a ira dele encontra-se ainda nos judeus, obviamente, né? Em Israel, obviamente, não na terra especificamente, que a terra é dele, a terra é emprestada aos israelitas, né? Diferente. Mas aos israelitas que não são emprestados, mas são dele também especificamente, a ira de Deus ainda habita neles, né? Eles ainda não acreditam em Cristo, né? Quer dizer, os que não são, obviamente, os judeus messiânicos. Não acreditam, ainda vivem debaixo de lei, ainda não creem, e por aí vai, né? E, obviamente, a gente sabe que é necessário que isso aconteça. Se todos os judeus hoje virassem messiânicos, nós não teríamos Apocalipse para acontecer, nós não teríamos a vinda de Cristo para nos salvar do que vai acontecer no Apocalipse, né? E tudo mais. Então, assim, é necessário. A gente precisa entender cada vez mais que as coisas que estão orquestradas na vontade de Deus, nas mãos de Deus, são orquestradas na mão de Deus, na vontade de Deus. Então, as coisas parecem saírem do controle, ou parece que é difícil, ou parece que é ruim, ou parece que é triste, ou parece que é isso, aquilo, mas nunca sai da mão de Deus, tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus. Amanhã a gente se fala e volta com o capítulo 28, desculpa, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. E a gente está quase acabando. Fiquem com Deus. Bom descanso a todos vocês. Um beijo.